Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos colocar em destaque, quantas vezes for necessário, professores e professoras, entes de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade, e sua relação, claro, com o hábito da leitura. O papel maior do professor na educação infantil, no Fundamental 1, nas séries iniciais do Fundamental 1, é o papel do encantamento. O professor que consegue encantar o seu aluno, ele consegue o que ele quiser em termos de desenvolvimento de conteúdo com aquele aluno. Então é preciso que nossos professores encantem-se com os livros. É preciso que eles leiam para passar para o aluno este prazer, para o aluno olhar para ele e perceber esse prazer. Através de atitudes que sejam proativas de professor leitor. Instruam no caminho da leitura, os professores tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. E para compartilhar experiências com nossos telespectadores, para a entrevista dessa edição, nosso convidado é Nelson Koser. Nelson é aposentado e tem uma trajetória importante como professor da aula de língua portuguesa e como estimulador da leitura de seus alunos na área de linguagem, e continua desenvolvendo ações de incentivo à leitura em algumas comunidades de Linhares. Olha que papo bacana que desenvolvemos nesse encontro. Que a leitura faz com que nós possamos nos concentrar melhor nas nossas atividades. Então, não ser uma pessoa dispersa, mas ser uma pessoa concentrada naquilo que se propõe. E também o vocabulário, né? Passa a ter um vocabulário bom, pode se expressar bem e pode não ser desqualificado por não estar ciente da língua portuguesa. Desenvolve as habilidades da escrita, como nós já dissemos, e desperta o senso crítico. A pessoa que lê pode discutir um assunto, pode falar de um livro, pode falar de uma obra qualquer. É seguindo juntos, na companhia do professor Nelson Koser, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, o professor, como incentivador na sala de aula, pode atuar desenvolvendo no decorrer das suas atividades leituras compartilhadas e leituras livres. O professor, a gente sabe, é um grande formador de opinião. Devido a essa aptidão, ele pode, a partir das primeiras séries, implantar conceitos de leitura e práticas diárias, gerando leitores ativos no futuro. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Ele já o foi também, de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta
na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. É isso aí, pessoal. Como disse o nosso convidado Mário Sérgio Cortella, o professor leitor que tem esse encantamento pela leitura, ele pode naturalmente, no seu dia a dia, influenciar os alunos a se tornarem novos leitores, né? E também adquirir, pelo hábito da leitura, esse encantamento pelo universo da literatura. Claro, eu tenho certeza de garantir isso para vocês, a gente percebe no dia a dia, na sala de aula, né, no ensino superior, nos colégios, no ensino básico, que os professores que são leitores, eles realmente têm uma postura mais verdadeira, né, quando eles vão estimular os seus alunos a ler mais. E, na sequência, vamos compartilhar com vocês informações sobre a palestra que fizemos como parte da Semana Literária do curso de Pedagogia da FACERE, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares. Vamos seguir juntos. Olha, pessoal, pesquisas confiáveis sobre os hábitos de leitura dos brasileiros revelam que lemos pouco. Mas, por outro lado, existem sinalizações que temos de alguns avanços. Prioritariamente, a gente sabe que existem dois ambientes onde a leitura pode ser incentivada. No ambiente da família, na casa da pessoa ou na escola. Se no ambiente familiar, por um motivo qualquer, essa prática não é estimulada, na escola precisa obrigatoriamente acontecer. Por isso, nossa presença na FACERE, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, na noite de 18 de maio. Essa palestra ela é muito importante também para a gente que faz pedagogia, que vai entrar dentro da área da educação, porque ela aborda realmente a importância da leitura, tanto para a gente quanto passar isso para os nossos futuros alunos, né? Leitura é muito importante para a gente ter um conhecimento de mundo, poder se aperfeiçoar na nossa fala, na forma de se portar e de conhecer também as diversas culturas que rodeiam os livros. Num país de leitores, as pessoas são muito mais civilizadas, mais humanizadas, intelectualmente mais desenvolvidas e muito mais preparadas para entender as novas dinâmicas de uma sociedade que passa por mudanças. E esse é o nosso desafio, juntar forças para caminhar juntos nas trilhas dessa direção. Sobre o tema da importância da leitura, eu achei um tanto interessante. Para mim, que serei um futuro educador de alunos, e que a leitura cumpre um papel muito importante na vida do aluno, tanto para o seu vocábulo e para ampliar o seu conhecimento sociocultural. Portanto, professores, coordenadores, supervisores, pedagogos, diretores, entre outros educadores envolvidos na atividade docente, não podem fugir desse compromisso. Aí entra o importante papel do educador no estímulo ao hábito da leitura. Foi detectado, por exemplo, possivelmente consequência da pandemia, que a prova foi feita por meninos da 4ª série do ensino fundamental. E a nossa situação é desconfortável. É desconfortável principalmente no quesito leitura e entendimento do que está sendo lido. É sobre esse assunto que palestramos para os alunos do curso de Pedagogia na FACERE, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares. Gostaria de agradecer a participação do professor Pereira nessa nossa semana de estudantes de pedagogia, pois foi uma participação muito enriquecedora, uma vez que foram levantadas questões relacionadas à importância da leitura no processo de formação do professor, futuro pedagogo, e a importância da valorização da leitura para a formação do processo ensino-aprendizagem dos discentes com os quais esses professores trabalharão. É seguindo juntos, na expectativa de gerar experiências positivas para nossos estudantes, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Que a leitura faz com que nós possamos nos concentrar melhor nas nossas atividades. Então, não ser uma pessoa dispersa, mas ser uma pessoa concentrada naquilo que se propõe. E também o vocabulário, né? Passa a ter um vocabulário bom, pode se expressar bem e pode não ser desqualificado por não estar ciente da língua portuguesa. Desenvolve as habilidades da escrita, como nós já dissemos, e desperta o senso crítico. A pessoa que lê pode discutir um assunto, pode falar de um livro, pode falar de uma obra qualquer. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Nelson Koser. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muita satisfação, no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, o professor Nelson Koser. Professor Nelson tem uma longa história, né, na área de educação. Ele é aposentado por 2 cargos e professor da área de linguagem, de literatura, de redação de língua portuguesa, e tem um apreço muito significativo pelos livros. Com o professor Nelson, na entrevista dessa edição, eu vou conversar sobre seus hábitos de leitura, como a leitura chegou na sua vida, como a leitura interferiu na sua formação como professor e o prazer que ele tem de conduzir um projeto muito bacana que busca incentivar as pessoas ao ato da leitura. Professor Nelson, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Que bom o senhor estar aqui. Com a referência do Reuber Nascimento, né? Me falou do seu trabalho. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje, né? Para passar algumas informações, principalmente o que diz respeito à importância da leitura para os dias de hoje, né? Infelizmente, nós temos aí milhões e milhões de informações que chegam ao adolescente, que chegam ao estudante, através da mídia, e tudo isso tem deixado muito a desejar para o lado da leitura, principalmente uma boa leitura, que é algo muito importante em nossas vidas, que nos leva a aprender a escrever, aprender a falar bem, aprender a falar de acordo com a adequação gramatical. Ô seu Nelson, o professor Nelson, a gente vai falar sobre essas questões, que o senhor pontua muito bem, né? A gente já conversou sobre isso. É só para a gente fazer uma retrospectiva rapidinha. Como é que o senhor, como é que a leitura chegou em sua vida? Assim, o senhor lembra assim, com uma certa precisão? Embora de forma bem objetiva. Embora haja algum tempo, eu me lembro sim. Um tempinho já, né, professor? Foi nos idos de 1963. Né? Chegou através da família, em casa, chegou através da escola? Através da escola. Da escola. Porque nós tínhamos as disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia, e nas aulas de língua portuguesa, nós éramos sempre conduzidos a uma biblioteca. E ali o professor nos deixava à vontade para selecionar o livro, selecionar a obra literária, na qual a gente ia passar todo aquele tempo com a leitura em evidência. Eu sei. Então, meu entrosamento com a leitura foi principalmente na escola. O senhor lembra, professor Nelson, de um professor, uma professora que marcou esse momento da sua vida? Tem uma lembrança clara assim? Lembro sim. Na universidade nós tivemos uma professora Deni. Qual foi a universidade? Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES, né? O senhor estudou na UFES, certo? Minha professora de teoria literária. Ela sempre nos falava sobre a leitura, principalmente os gêneros literários, o romantismo, o simbolismo, né? Então tudo o impressionismo. Tudo isso fez com que a gente se interessasse cada vez mais pela leitura, pela literatura brasileira. O senhor percebia na atitude dessa professora uma leitora? Sim, para ser um bom professor tem que ser também um bom leitor. Mesmo que seja um leitor não tão assíduo, né? Mas um professor que sempre está de posse do livro, de posse de uma boa leitura, para se confraternizar, para se entrosar com os seus próprios alunos. E a professora Deni Almeida da Conceição, com muita saudade que eu me lembro dela, ela sempre nos fez perceber a importância da literatura. Professor Nelson, uma coisa que eu percebo quando eu vou fazer bate-papo literário nas escolas,
fazer palestras e tal, eu percebo que quando a gente vai falando de leitura, aí eu ponho a foto de alguns livros que eu li lá na tela. Quando eu começo a falar dos livros, falar um pouco da história, cruzar a história daquele livro com algum assunto do dia a dia, eu percebo que isso chama muito mais a atenção deles. Por que eu estou dizendo isso? Ser leitor mesmo, de verdade, leitor assíduo, enriquece a aula do professor, não enriquece? O senhor tem esse sentimento também? O senhor como professor? Sim, principalmente o professor sempre ativo, ele tem condições de repassar para o aluno aquele resumo, aquilo que ele leu, né, naquela obra literária. E também você é conduzido a outras ideias, você é conduzido a outros mundos, exatamente quando você começa a se entrosar com uma boa leitura. Eu tenho um exemplo muito específico, eu li de Paulo Coelho há algum tempo atrás, Diário de um Mago. De um Mago? Cujo personagem ele é o personagem da obra, o Petrus, né, é o guia que orienta o autor em toda essa caminhada de Santiago de Compostela. Exatamente. Essa caminhada tem mais ou menos 800 quilômetros, né? Ela é feita em aproximadamente 30 dias. E o Paulo Coelho fez essa caminhada obtendo subsídios para escrever Diário de um Mago. Bem, isso aconteceu em 1986. Eu li o livro, fiquei muito entusiasmado e que também me fez com que eu fosse fazer caminhada. Não digo a caminhada de 800 quilômetros, mas pelo menos a caminhada de aproximadamente 120 quilômetros. O senhor fez o mesmo trajeto, só que num tamanho menor. Exatamente. Estimulado pela leitura do livro. Estimulado pela leitura. Porque quando você lê um livro, você é automaticamente transportado para determinado... Ele coloca o leitor na cena Exatamente. Da história, né? Que coisa bacana. E esse caminho... Quando eu fiz esse caminho, cabe um momento para ressaltar que eu fiz sob duas alegações. O aspecto lúdico e o aspecto religioso. Lúdico do passeio mesmo em si. Do passeio. Né? Então fui fazer o passeio, as paisagens são exuberantes, umas paisagens fora de série, e também o aspecto religioso, espiritual, né? Revivendo todo aquela caminhada, aquela peregrinação, fazendo o caminho de Santiago de Compostela, a partir da cidade espanhola de Sarria, aproximadamente 120 quilômetros. Caminhada essa que eu fiz em apenas 6 dias. Tem especialistas, professor Nelson, o senhor tocou num assunto importante, eu vou pegar um gancho aqui, tem especialistas que afirmam, estudiosos nessa área de comportamento humano e tal, que o hábito, a prática da leitura permite esse relaxamento, né? Até uma certa viagem próxima do espiritual, uma sensação de leveza, né? De abstração, que nos protege dessa correria do dia a dia, desse estresse que a gente vive. Você tem essa mesma sensação? Tenho sim essa mesma sensação, porque conforme a gente pode ver, a leitura à noite, ela te deixa num grau tal de relaxamento que logo você, né, passa... A tendência a querer dormir, né? A tendência a querer dormir, e isso é muito bom para a nossa mente, né? Quem está estressado, uma boa leitura... Exatamente. Né, elimina o estresse. Tem pessoas que falam, poxa, professor Pereira, mas depois de um dia de trabalho, eu estou cansado, então eu vou ter que ler um livro. Eu falo, pois aproveita para ler, porque vai descansar a sua mente, vai relaxar, tanto que é isso que você falou, né, professor Nelson? A leitura relaxa tanto que a gente fica com a expectativa de dormir. Um livro que marcou sua trajetória, professor, além desse livro de Paulo Coelho? Eu li recentemente O Vendedor de Sonhos. Com esse livro, ele me deixou numa situação tal de supervalorizar a situação diária, de valorizar muito cada momento da sua vida. E exatamente, uma boa leitura te leva a isso. Você vive um bom momento, você vive bons momentos, porque ler também é uma forma de felicidade. Ô professor Nelson, como é que foi a sua relação com seus alunos no quesito leitura? Se o senhor destaca assim uma atividade que o senhor desenvolvia com seus alunos, para daqui a pouco a gente falar do projeto que o senhor desenvolve aí, né? E o senhor leva os livros para o pessoal da comunidade ler. Por gentileza, professor. Durante muitos anos de minha vida de magistério, né, eu reservava sempre a última aula da semana
colocava os livrinhos debaixo do braço, levava para a sala de aula e passava para cada aluno, eu passava um livro. Isso obedecendo a idade, a faixa etária e tal, faixa claro, etária, né? direitinho. E passava para o aluno ler, e quando ele terminava a aula, ele fazia uma marcação onde ele havia parado a leitura. Na outra semana retornava aos livros, aos mesmos leitores, dava sequência à leitura. E quando concluía a leitura daquela obra, eu solicitava que o aluno fizesse um resumo da leitura. Teve uma época que isso chamava ficha literária. É a mesma coisa? É uma ficha literária, um resumo que ele fazia da obra. Ok. E para valorizar mais o seu trabalho entre aspas, para valorizar mais o seu trabalho de leitura, eu acrescentava um ponto ao conceito bimestral para o aluno que apresentasse o resumo da obra que havia lido. E com isso ele ficava entusiasmado, né? Isso. E desenvolvia sempre, né, Era uma forma de premiar com uma nota esse esforço. Premiar e valorizar a leitura que ele estava fazendo. Mesmo que ele não gostasse de leitura, mas ele era sempre, né, era um chamativo. Aquilo exercitava o aluno para que ele fosse fazer uma boa leitura. O professor Nelson, como é que é seu projeto? O senhor faz um trabalho itinerante, né? Que nós criamos pessoas. O senhor pode falar que depois a gente vai colocar as fotos. Nós criamos, tá? A biblioteca itinerante, cujo nome Castro Alves, por conhecimento, né, da obra do grande poeta Castro Alves, o poeta da escravidão, né? Nós colocamos essa nossa biblioteca itinerante Castro Alves. Em que consiste essa biblioteca? Você chega em determinado lugar ou em determinada escola, você demonstra para o aluno aquelas revistas de que nós dispomos, porque para nós é mais fácil trabalhar com revistas do que trabalhar com compêndios, com livros. Então a revista, devido ao momento, pouco tempo de leitura, a revista é mais fácil para a gente trabalhar. Então o aluno, diante daquela variedade de revistas, ele escolhe uma revista para ler, né? E todo mundo gosta da leitura, porque embora sejam revistas velhas, mas muitas vezes o assunto daquela revista não é velho para o aluno, ele é novo. Então não nos importa se a revista tenha 2 ou 3 anos. O que importa é que aquele assunto em determinada revista é recente para o aluno, para o nosso leitor. E sempre é muito bom você trabalhar com crianças, porque elas sempre estão determinadas a ler, a ter boas notícias. Eu costumo dizer que a criança é um satélite aberto, né? Que pode absorver tudo de bom, e aí a leitura é inserida nesse contexto, e que às vezes pode absorver coisas que não são boas. É por isso que a gente precisa persistir, né, professor, nessas atividades de aproximar o livro das crianças, das novas gerações. Como é que o senhor tem percebido a resposta? Como é que a reação deles tem sido? Bem, a resposta é tão boa que muitas vezes o aluno pega a revista, ele se isola naquele determinado lugar, no cantinho da sala de aula, e começa a detalhar toda a leitura, começa a fazer a leitura de acordo com o que ele tem ali nas suas mãos. Muitas vezes vai folheando a revista e encontra um determinado assunto que lhe é importante, do qual ele gosta. Então ele passa a se inteirar, ele passa a se integrar exatamente com aquele assunto que está exposto ali naquela revista. Eu sei. Professor Nelson, é o senhor e a dona Regina, sua esposa, né? Regina Célia Lopes. Aí o professor Nelson, pessoal, coloca aqui, ó, esse é aquilo que norteia, né, o projeto da biblioteca itinerante. Professor, vou tomar a liberdade de ler aqui. Sim. A chave para se ter um universo de ideias e uma tempestade de palavras. Para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Ele está falando, pessoal, dos benefícios da leitura, tá? Uma porta aberta para um mundo de descoberta sem fim. Provavelmente uma outra maneira de se estar em outro lugar. Uma forma de felicidade. Para o professor Nelson e para a dona Regina, sua esposa, ler quer dizer pensar com a cabeça alheia em lugar da própria. A reaviva a memória e coloca-nos a par do desconhecido. Essas são expressões, né, que norteiam esse projeto belíssimo que o professor conduz, junto com a esposa dele, e que a gente vai colocar as fotos aqui
para vocês tomarem conhecimento. Professor, obrigado pela participação no nosso programa Sim para a Literatura. Agora a porta se abriu. Obrigado, professor. Ok. E meus parabéns aí pelo seu envolvimento nessa nobre causa, né? E que sempre você possa continuar em frente, porque seu trabalho é digno de parabéns. Agradeço pelas palavras. Como disse sabiamente o nosso mestre Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura, dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. É curtindo os caminhos e descaminhos da literatura que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.